planejamento industrial, porque algumas fábricas, as fábricas, né, em geral, de papel, de móveis e de construção, elas precisam saber o volume de madeira que elas vão utilizar. Situações em que esse cálculo é utilizado. Ele é utilizado na fiscalização ambiental para verificar se o volume transportado está de acordo com a autorização. É utilizado também em estudos ambientais e pesquisas para desenvolver equações de volume mais precisas, fatores de forma e modelo de rendimento mais específicos para cada região e para cada espécie arbórea. É utilizado também no romaneio e nas expedições, porque o romaneio é uma lista de cumprir a identificação de cada tora, o seu volume, e aí ele é importante para tirar a nota fiscal, que é necessário para fazer o transporte legalmente dessas toras. E também é utilizado em outras situações como foi dito anteriormente, na comercialização, na indústria, no transporte, na logística. A integral é utilizada para calcular área, volumes e outras grandezas que envolvam a acumulação de quantidades que variam continuamente. Como nós sabemos, a madeira, a tora, ela não é regular, ela é irregular. Há algumas partes dela em que o diâmetro é maior e outras partes que o diâmetro é menor. Se ela fosse um cilindro perfeito, a gente poderia utilizar a fórmula de calcular a área da base vezes a sua altura. Mas como ela é irregular, a integral ela vai nos ajudar a descobrir o volume. Então ela vai dividir essa tora em pequenas partes, calcular o volume delas e depois somar. E dessa forma a gente vai obter o volume total dessa madeira. Olá, me chamo Fabrício Eduardo e agora estarei trazendo um exemplo na silvicultura onde a gente utiliza o cálculo de integração. A forma do cálculo de integração para o volume, já que o nosso tema é sobre volume de madeira em toras, utilizando a integral. Então a gente vai utilizar essa forma, que é igual a volume igual a π vezes integração do raio, da função do raio ao quadrado. A função do raio, na silvicultura, a gente utiliza a seguinte, que o raio é igual ao raio da base menos a constante Kx. Essa constante K a gente chama de taxa de afilamento. O que significa essa taxa de afilamento? Taxa de afilamento significa quanto que a cada metro vai diminuir o raio da tora. Então, para calcular isso, a gente utiliza a seguinte forma. Taxa de afilamento é igual ao raio da base menos o raio da ponta da tora que a gente está analisando, dividido pelo comprimento da tora. Os dados que a gente vai utilizar é o seguinte. Essa tora ela possui 5 metros de comprimento, o raio na base dela é igual a 0,2 metros e o raio na ponta é 0,2 metros e o raio da base é 0,3 metros. Então aqui a gente somente vai substituir. Então o raio da base é igual a 0,3 menos o raio da ponta, 0,2. Dividido pelo comprimento de 5 metros, a gente vai obter 0,02. Então o que isso significa? A cada metro da tora, o raio vai diminuir 0,02 metros, ou 2 centímetros. Então quando a gente descobriu a constante, a gente taca nessa forma. Então a fórmula vai ficar a seguinte, no caso a função da integração que a gente vai usar vai ficar raio de x, que é igual a 0,3, que é o raio da base, menos 0,02, que é a taxa de afilamento de x. Então, com a função feita, a gente taca na integral. Antes disso, como é o quadrado, eu preferi fazer separadamente. Então, a gente vai descobrir qual é o quadrado dessa função aqui. Então, 0,3 menos 0,02x ao quadrado vai ser igual a quadrado do primeiro, 0,3 ao quadrado, vezes duas vezes o produto de A e B. Então, vai ficar menos 2 vezes 0,3 vezes 0,2x, mais o quadrado do segundo, no caso 0,02x ao quadrado. O resultado vai ser 0,09 menos 0,12x mais 0,004x ao quadrado. Tacando na fórmula da integral vai ficar π vezes a integral de 0 e 5
Por que zero embaixo? Porque a gente precisa de uma delimitação. O zero significa que é o começo da base, por exemplo, e o 5 significa o comprimento, que é a parte final. Então a gente está analisando agora de 5 metros, então vai ser 0 e 5. Aí tacando a função aqui dx, aí fica π é igual a 0, aí aqui no caso a gente ainda vai integrar. Somando um aqui, não tem nada, então a gente coloca um x, aqui já tinha um x, a gente soma um expoente, então fica x ao quadrado dividido por 2, e aqui fica o expoente elevado a 3, porque aqui estava ao quadrado mais 1 foi a 3, dividido por 3. E o sinal com 5 em cima e 0 embaixo. Então, substituindo nessa função com 5 e 0, a gente vai ter essa função aqui, 0,09 vezes 5, menos 0,006 vezes 5 ao quadrado. Aqui a gente substitui o 5 à terceira, e a mesma forma com o 0. O 0 a gente observa aqui está multiplicando com 9, então ele vai zerar. Aqui, 0 ao quadrado é igual a 0, 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Aqui é a mesma coisa, 0 à terceira dá 0, 0 multiplicar com qualquer coisa dá 0. Então a gente vem para cá, 0,09 vezes 5 dá 0,45, menos 0,006 vezes 5 ao quadrado é igual a 25. Então esse resultado aqui vai ser igual a 0,15. E aqui, 5 à terceira é igual a 125. 125 mais esse, vezes esse aqui, a gente possui 0,05 dividido por 3, menos o zero, que é dessa equação aqui. No final, a gente vai ter que o volume é igual a π vezes 0,9, que é a soma desses dois, mais 0,05 dividido por 3. No caso, a gente descobriu o denominador comum e colocou aqui. Restando que dá 0,95 dividido por 3. Aqui a gente poderia parar por aí, mas como a gente quer saber o volume numericamente, então a gente vai colocar que o π é igual a 3,14 vezes 0,95 dividido por 3 é igual a essa dízima periódica. Multiplicando os dois, a gente descobre que essa bola de 5 metros, com um raio na ponta de 0,2 metros, com um raio na base de 0,3 metros, possui um volume de 0,994333334 metros cúbicos. Neste vídeo, vimos como a estimativa do volume de madeiras em toro é um cálculo importante no manejo florestal e na engenharia agronômica. Entendemos o que é estimativa, por que ela é importante na prática e onde ela é utilizada no dia a dia no campo. Vimos também que quanto à integral, ela é importante para somarmos pequenas partes de um ponto para